Um diálogo, né, e sobretudo uma reflexão com base no trabalho do professor Vicente, tratando dos deuses gregos sobre o aspecto dessa metalinguística. Foi interessante a abordagem que o professor fez, no sentido da gente visualizar o mito, como a gente vem trabalhando aqui no IF Sofia, como uma linguagem, e uma linguagem que estrutura e foi estruturante, tanto quanto permanece estruturante, por mais paradoxal que isso aparente ser, dos inícios da nossa sociedade. Não é à toa que Freud, mas alguns séculos depois, e Jung vão tratar da questão dos arquétipos. O mito, ele se vincula a estruturações arquetípicas, ou seja, estruturais, paradigmáticas, fundamentais, aquelas estruturas que inconscientemente nós, que estamos vinculados à sociedade ocidental, editamos e reeditamos constante e infinitamente, mesmo diante da linguagem racional, da linguagem científica. E é uma coisa tão intensa e tão forte que ela perpassa, se nós fôssemos esponjas embebidas num recipiente com água, aquela água, o mito, o arquétipo mitológico, o mítico, ele está tão presente em nós que, como o professor Vicente falou, os primeiros filósofos, eles partiram de uma reflexão que estava vinculada necessariamente a essa vivência religiosa, que não é uma vivência religiosa considerada sobrenatural ou supernatural, mas uma vivência religiosa intrinsecamente, intimamente natural. Os deuses, nós já vimos aqui, tanto na Teogonia, quanto de Hesíodo, quanto na Ilíada e na Odisseia, nós verificamos que os deuses, para os gregos, eles eram simultaneamente forças naturais, corporificadas na visão humana, no formato humanoide, mas que tinham funções sociais, culturais, políticas intrínsecas. Então, é como se a natureza, apesar de ser explícita e claramente vivenciada como algo que está aí, não é algo que está acima do que se apresenta aqui, ela era percebida como um processo onde o homem tinha pouca autonomia para poder interagir, dominar essas coisas. O clássico, digamos assim, o clássico lema da ciência, conhecer para dominar e dominar para utilizar tecnologicamente no sentido das forças humanas. Isso só vai ser desenvolvido lá depois do século XV em diante, já na sociedade cristã. O grego, ele se via de tal maneira inserido nesse processo que, por exemplo, os espaços públicos, as cidades, as polis, elas eram ofertadas a uma divindade, a patronagem de uma divindade que era, então, a partir daquele momento, a responsável por esse processo. É interessante nós observarmos que os deuses, enquanto símbolos, eles representam um estilo de vida. Um estilo de vida que foi incorporado por todos nós e que, de certa forma, dentro dessa linha da metalinguística, apesar da adaptação feita pelo mundo judaico, cristão e muçulmano, no que diz respeito a esses ícones, a esses paradigmas, essas imagens ou ideais que os deuses gregos traziam, criou uma ruptura, mesmo no âmbito de uma vivência mítica, no aspecto de uma vivência religiosa, talvez não tão mítica, mas mais mística, como a gente vê na mística cristã, toda a questão dos santos como aqueles modelos humanos a serem atingidos. Por quê? Numa versão clássica, ou grega, ou romana, nós vemos os deuses como seres humanos imortalizados,
pelo estilo de vida e pela sua constituição intrínseca. Para os gregos, deuses e homens surgiram no cosmos a partir dos deuses considerados titãs, da mesma matéria, com a diferença que, devido à alimentação que os deuses fazem, seu corpo é imortal. Então, a questão que está em jogo, a questão de identidade entre homens e deuses gregos, é a questão da corporeidade e da sua concepção de natureza. A natureza do homem não é distinta da do Deus, exceto pela sua mortalidade. Platão, mais tarde, no Timeu, como o professor Vicente mencionou, vai dizer que o demiurgo, isso que a tradição cristã vai chamar depois de Deus, o demiurgo, na hora de compor os deuses pós-titãs, utilizará apenas a matéria divina, o éter, que os filósofos depois também vão estar estudando nas suas físicas. Mas, assim que foi constituir o ser humano, o demiurgo percebeu que havia pouca matéria etérea, pouca matéria do éter, só o suficiente para compor a alma humana. E sendo assim, para formar o homem, que é um composto de corpo e alma, ele teve que criar um corpo com matéria perecível, com a matéria do que Aristóteles vai chamar do mundo sublunar, ou seja, a matéria que constitui o próprio mundo em si. É por isso que os homens são diferentes dos deuses pela sua mortalidade, porque seu corpo perece, embora a sua alma se torne imortal. É interessante também a gente perceber, então, que enquanto modelos divinos, esses ícones, esses paradigmas, trazem para a gente um processo de algo a ser atingido, uma meta, algo que constitui o estilo de vida de viver como um Deus. É por isso que é mais fácil do que a adaptação que foi feita no mundo judaico-cristão e muçulmano dos santos ou dos virtuosos, no caso dos muçulmanos, os sufis ou sábios. Por quê? A ruptura cristã, ao invés de sobressaltar, de fazer sobressair a própria humanidade em toda a sua alegria, felicidade ou tristeza, como um estilo diferenciado a se tornar imortalizado social, religiosa e cosmicamente, através da alma, da arete, da virtude ou da excelência que a gente mencionou nas outras aulas, ela preconiza uma virtude que está em superar a si próprio, numa postura de apagar a sua história através da humildade, o pôr-se acima da humanidade pelas características da caridade, do amor e do perdão elevados ao infinito. E isso faria o quê? Dois paradigmas diferenciados de heróis que faz a grande dificuldade da vivência do judaísmo, do cristianismo ou do islamismo enquanto modelo modelo paradigmático a ser vivenciado na sua intensidade. Por favor, André. Acho que eu consigo falar alto aqui. Não sei se eu vou conseguir fazer a pergunta, mas essa tua fala agora, talvez já no intervalo, pegando o gancho que o professor estava falando, dessa questão do paradigma e desses modelos de referenciais. Dentro desse modelo judaico-cristão, gera uma certa crise essa ansiedade pela perfeição, enquanto que no espaço grego você tem um homem natural ali nesse antagonismo de amor, raiva, ira, inveja, que é típico dos deuses gregos, que a única coisa que nos difere, como o senhor bem falou, é a questão da imortalidade. Nessa nova modelo de paradigma judaico-cristão, eu tenho uma ideia de perfeição. Isso não gera uma determinada crise, essa busca pela essa perfeição, censurando talvez algo que é típico da nossa natureza humana, a raiva, a inveja, a ira? Não sei se eu consegui fazer a pergunta.
Olha, sem dúvida. Na verdade, eu não sou teólogo, mas assim, o pouco conhecimento que a gente tem sobre o assunto, eu percebo que é a grande dificuldade em se dizer efetivamente cristão ou, no caso, judeu ou muçulmano. Porque a virtude helênica, a virtude grega, que vai inclusive passar para o Império Romano, né, para a cultura romana, é a virtude da superação da sua humanidade, mas pela plena vivência do que ela significa. Então, não que seja um império de paixões, como os cristãos vão chamar, mas o cumprimento do seu papel na vida no momento em que os deuses determinam que é o seu lugar e a convivência com as pessoas com quem você tem que lidar. Então, em superar-se, em cumprir este papel existencial, você supera a sua humanidade, equipara-se a um Deus, vivendo como um Deus que intensamente cumpre o seu papel, mesmo que isso lhe pese contra os valores éticos da sua sociedade, do seu grupo familiar. Eu talvez não me lembre exatamente do nome da heroína, mas existe uma tragédia onde o irmão dessa heroína é condenado a um sepultamento, que era uma espécie de ato jurídico que condenava corpo e alma, eu acho que era Antígona, né? E ela, mesmo sobre o risco de ser enterrada viva, ao enterrar o irmão, ela, por honra às tradições religiosas, aceita e morre, vai ser enterrada viva. A maioria das pessoas pensasse algumas vezes antes de tomar esse ato de extrema piedade, mas ela é o exemplo de uma área até que supera uma determinação jurídica e política instituída. O cristão, o muçulmano, o judeu, ao pactuar com Deus, Jeová ou Alá, a sua vivência intrínseca de homem transitório no mundo, ele tem uma natureza animal a ser negada, uma natureza animal que, na verdade, encontra nela a essência da bestialidade e o traço de vinculação e de ligação mesmo com o seu Criador é a sua alma. Então, dentro desse quadro mítico, ao estipular a santidade da virtude cristã como a superação da humanidade através de virtudes subjetivas, onde o reino de Deus é instalado no próprio coração da pessoa, há um conflito que é o que a gente vê aí. Todo mundo fica vibrando quando vê um filme, por exemplo, Fúria de Titãs. Deus cuspindo fogo para tudo que é lado, raio, mas vai falar do martírio de Cristo. Porque todo mundo sabe que para ser cristão vai ter que passar pelo buraco estreito, pela porta estreita, vai ter que ser uma agulha, né, que passa pelo buraco. Isso significa o quê? Sair do mundo como ser total da plenitude de si mesmo, vivendo no mundo, dando o exemplo, construindo o reino de Deus no seu próprio coração. É totalmente o paradigma oposto do que foi vivenciado e que é reeditado através da mídia, como o professor Vicente falou, causando uma grande angústia. É a fonte da hipocrisia religiosa que soma a todos nós, em última análise. Só um minutinho. Que é o maior investimento, o maior da indústria cinematográfica dos últimos tempos está relacionado à questão de religião. É o maior investimento dos nossos tempos. Assim como os gregos, da época do início da filosofia, hoje nós vivemos um momento do questionamento sobre o que somos, de onde viemos, para onde iremos e o que vai acontecer depois. Os gregos, na verdade, já viveram isso várias vezes. O cristianismo só será aceito como, digamos assim, pós-graduação da filosofia na época de Paulo, e devido à ação de Paulo de Tarso,
devido a essa crise existencial das pessoas que viviam naquela época no Império Romano, e, digamos assim, é dada a essa vinculação de solução, vamos dizer assim, escatológica, né, que diz respeito aos fins últimos da situação, que vai permitir que se construa esse novo paradigma por adaptações. Né? Se você pegar tem livros, não vou lembrar agora, História da Filosofia Medieval, de cabeça não vou lembrar, mas não é do Chapelier. Bom, Etienne Gilson. Tem na biblioteca do professor nas escolas estaduais. É um negocinho light, desse tamanhozinho assim. São os 2000 anos de filosofia cristã, desde a patrística pré-agostiniana, com padres gregos e latinos discutindo as adaptações do pensamento tradicional grego e romano para a aceitação e o maior índice de conversão de pagãos à nova fé. Então, assim, é interessante a gente perceber que os paradigmas, eles sobrevivem sob novas capas. Eles são mutados, transmutados, e a temática religiosa, no mundo judaico-cristão e muçulmano, ele toma esse caráter de sobrenatural, dada aquilo que não era possível ser explicado. Mas, por exemplo, por que na Grécia Jesus é comparado com Dionísio, o deus do vinho? Porque Dionísio, na tradição mitológica, é esquartejado pelos titãs, sua mãe recupera as partes do corpo, costura e faz com que ele ressuscite. Então, os gregos não podiam compreender a ressurreição de Cristo sem um vínculo com a sua base cultural elementar, que seria o mito de Dionísio. Na França, a conversão de um templo de Artemisa para a Virgem Maria também se faz. E é um templo que tem mais de 3.000 anos de existência. Então é interessante a gente perceber que na história da humanidade, a temática do que somos, né, na construção dessa metalinguística, assoma não só as camadas superiores, econômica e intelectualmente, das sociedades que vão compor a nossa estrutura, nossa civilização, mas é a estrutura do povo, né, em todas as suas instâncias. E o mito, tanto quanto o rito e a religião, vão estar embebidos nesse processo aonde os paradigmas, esses modelos máximos, eles são editados e reeditados. E perceba, a indústria cultural, ela não é bobinha. Ela sabe disso. E sabendo disso, nós que às vezes desconfiamos, mas não sabemos, nos deixamos levar. Hoje criaram um negócio, tem pelo menos uns 4 a 5 anos, criaram uma nova tecnologia para investigação de produtos, de interesse da população para produtos. Além da tradicional pesquisa de mercado, hoje se faz o neuromarketing. Bota o sujeito naquela ressonância magnética, apresenta os produtos, deixa ele experimentar e eles observam as áreas do cérebro que são ativadas enquanto ele opina ou experimenta a coisa. Ou seja, além de saber que nós inconscientemente agimos mais miticamente do que racionalmente, eles agora estão preparando produtos que serão biologicamente irresistíveis. E aí a gente pergunta, enquanto sociedade iluminista, moderna, contemporânea, poderosos senhores da vida e da morte através da energia nuclear, dos enormes cabedais de bibliotecas que nós temos, tanto digitais quanto físicos hoje, se nós somos muito diferentes dos gregos daquela época, que, como eu costumo dizer em aula, tinham uma vida que poderíamos classificar como trágica. Por quê? O que é a tragédia? É você saber qual é o seu papel na vida
ter um reflexo do que você poderia ou não fazer, mas tragicamente é a vontade dos deuses. E aí, quem são esses deuses? Então, mais uma questãozinha sobre isso? Não? Tá. É interessante que a gente estudando os deuses, a gente começa a filosofar que a política sempre esteve ligada à religião, desde dos tempos antigos, depois, porque nos tempos antigos a gente começa a estudar os deuses, o que eram os deuses? Os deuses, na verdade, era o rei com a função de fazer política, do bem para a sociedade, né? E ao mesmo tempo incorporando o Deus, né? Na Idade Medieval, a política e a religião também sempre esteve de mãos dadas. E hoje tem essa separação, mas se a gente for analisar, o político deveria ser o Deus. Se Deus quer o bem da sociedade, uma sociedade justa, a função do político deveria ser essa também, né? A função do político é ter uma sociedade justa, boa também. Na verdade, a gente tem algumas considerações interessantes sobre esse enfoque, né? Como a gente falou, os gregos e a cidade, o homem grego, ele não era um homem como hoje nós nos vemos, né? Um cristão, um filho de Deus, criado e de posse da sua dignidade, do livre-arbítrio e da vontade para nomear e dominar com a coroa da criação todos os elementos da natureza que estão ali para o seu bel prazer. O grego, ele se via como um animal, como um ser vivo como outro qualquer. Então a cidade não era o espaço do tecnológico, ou do urbano, ou do artificial em contraposição ao natural. A cidade, na concepção deles, era uma forma mais avançada dos seres humanos se organizarem. E se organizando, eles oporiam uma diferença às cidades orientais, que inclusive haviam cidades muito mais antigas do que as da Grécia, né? Que era qual? Bom, nós falamos, vivemos e acreditamos como gregos. E isso permite o quê? Nós somos iguais, principalmente após a criação da democracia. Mas, enquanto elemento da natureza, a cidade é aquele espaço aberto, a política é o espaço aberto, onde a comunidade em assembleia decidia qual seria o Deus que iria proteger e orientar os destinos, não religiosos, mas os destinos naturais do desenvolvimento humano daquele agrupamento. Então, hoje, quando a gente vê, toda hora eu bato aqui nessa questão, né? A questão do nosso São Francisco aqui, ser o nosso patrono aqui em Assis Chateaubriand. Na época, ele seria o equivalente a Apolo, Atena, enquanto elemento que do céu vai poder gerenciar os destinos dessa comunidade para a sua vivência cotidiana. E no início da democracia, isso é bem interessante, nós não temos, por exemplo, remuneração para político. Por quê? A cidade é uma projeção da família. Nós falamos aqui alguns encontros atrás, o pai de família, né, o pater, ele, sendo primogênito da família, ele era um sacerdote. Então, ele era o cidadão. Era ele que, na praça pública, iria no coletivo dos representantes das famílias, em adoração à divindade civil, ser eleito, escolhido por sorteio, tá, gente? Esse negócio de eleição literalmente não era dos deuses. Era coisa de sorteio. Botava todo mundo com o nome no saco, ali um pedacinho de barro com o teu nome, sacudia o saco, metia no saco, tirava lá, era você. Um ano você ia ser o magistrado. E ai de você que não cumprisse. Por quê? Era um compromisso religioso. Era um ato de devoção, de piedade. Não piedade, coitadinho, não é. Piedade pelo cumprimento efetivo de todas as instâncias religiosas de estar no comando do coletivo. Aí, depois que criaram a democracia,
para que todos pudessem, em pé de igualdade, se dedicar religiosamente, é que criaram o pagamento para político. E aí talvez a coisa tenha degringolado um pouquinho. Né? Mas, se não fosse assim, os pobres não poderiam, em pé de igualdade, se considerar cidadãos. Se eu não me engano, acho que foi o Péricles ou o Clístenes que criaram esse modelo específico de participação política. Então, de fato, é interessante essa abordagem. Por quê? No modelo do político, e isso sobreviveu, hein? Basta você pensar com frieza como a gente vai para as urnas. Né? Nós vamos atrás do arquétipo do elemento religioso que vai nos conduzir para a felicidade e o bem-estar. Literalmente é o salvador da pátria que é vendido, inclusive na propaganda. Ou seja, é uma sobrevivência, uma continuidade adaptada aos tempos contemporâneos, e que está hoje aí. Só uma continuidade nessa linha de raciocínio. A religião está tão presente. Bom, ela nunca esteve distante da vida humana. Desde os gregos, desde aquele acalmar a vida e o desconhecido até hoje. Até os últimos, agora nós podemos pegar a Marina Silva, como ela não está conseguindo efetivar o partido Rede, está se aliando ao grupo dos evangélicos para, a partir dali, ela já sai com 20% das eleições. Então, o que nós estamos vendo? A política, ela já está tendo uma conotação partidária no lado religioso. E ali nós voltamos lá que Marx já dizia religião como ópio do povo. Não é que Marx estava contra a religião em si, mas o que a religião é como se fosse uma capa, uma viseira que se coloca na frente do cavalo ou na lateral, que não enxerga mais nada. Então, nesse sentido, ela se torna um ópio do povo. Então, a preocupação. Se Marx estivesse hoje, talvez ele não diria a religião, mas talvez uma televisão, talvez uma internet, Facebook. Então, aquela ilusão onde dá toda uma outra fantasia de uma vida real. E se nós observarmos, ela vem lá desde os gregos, depois a revolução, as revoluções todas que aconteceram na humanidade, teve o fundo religioso, reforma contra reforma, Martim Lutero, e dali vai para frente. E hoje, os grandes temas que são discutidos na sociedade: aborto, casamento, e o último agora, essa semana aí, uma vinculação do celibato para os padres, de que o celibato não foi instituído por Cristo, mas é uma tradição da igreja. Então se admite, o Papa está dizendo que se admite tranquilamente esse rompimento. Então, o que nós vemos? As grandes temáticas, elas sempre estão presentes, religiosas sempre estão presentes na vida do cidadão. E uma questão que o rapaz lá, quando levanta, talvez essa preocupação com a perfeição, com o lado religioso, essa preocupação toda, mas essa separação do próximo e o distante, essa é uma construção mais ocidental, mais moderna, mais nossa. Para o grego, existe a coisa em si, ela é feia e bonita a partir da nossa concepção, da nossa construção, dos nossos arquétipos. Então, pega uma criança, ela se volta com o adulto tranquilamente, esse feio, bonito, ela não está olhando para a beleza, está olhando para o ser humano, para a pessoa em si. Nós, com o tempo que a escola, nós desconstruímos a compreensão de mundo real, com a escola, nós desconstruímos e começamos a jogar de que a escola, de que a vida é feita de casinhas, de gavetinhas, aonde aqui é bonito, feio, tal, distante,
O próximo é distante de um elemento, de uma construção, podemos até chegar perto daquela questão da platônica. Qual é a beleza ideal? Então, é só essa pequena reflexão aí. Mas é isso. Na questão da religião, dessa meta-narrativa que o profeta estava falando, tudo depende dos sentidos que nós damos às coisas. Para os americanos, eles mataram um montão de índio lá. Aquilo foi um símbolo de evolução. E em cima daquilo lá, histórias e histórias. Mas, no outro aspecto, uma grande carnificina. Para o nazismo, naquele momento da Segunda Guerra Mundial, eles não estavam cometendo uma falha. Era uma percepção daquele momento para aquele povo, para aquela realidade. Tem aquele filme, A Onda, não sei se vocês trabalharam, já viram, vale a pena ver. Quando aquele professor questiona, quando um aluno questiona o professor, por que eles fizeram isso? Ele faz aquela experiência em sala de aula. E leva todos eles a admitir aquela mesma estrutura, aquela mesma percepção do nazismo. Então a gente acaba se envolvendo, evoluindo e mergulhando numa situação sem a gente saber, sem a gente perceber. A gente está defendendo, está levantando bandeira, está brigando por uma causa e é só questão de tempo. Deixa eu só completar, aí a gente volta aqui, é uma outra pergunta. E é interessante nós termos a percepção do seguinte: para os gregos, eles tinham a firme convicção de que eles não tinham acesso pleno e imediato à verdade. Eles tinham uma concepção de que, enquanto seres naturais, apenas seres divinos ou deuses poderiam conhecer a verdade que a realidade apresenta. Ter essa concepção é a ruptura necessária para se perceber como elemento nessa tessitura da vida e conseguir imaginar a possibilidade de você ter autonomia efetiva. Do tipo, eu tenho que fazer isso porque a vida está me conduzindo a isso, mas eu não quero fazer isso como eu teria que fazer. Então, se eu terei que fazer, eu farei pelo menos de forma mais atenuada ou não. A noção de autonomia, a noção de liberdade, ainda não estava plenamente desenvolvida naquela época. Tá? E hoje, nós fazemos questão de não desenvolvê-la. Pelo menos a maioria de nós. É por isso que a gente educa as nossas crianças colocando elas com a babá eletrônica, a televisão. E saiu agora na revista Planeta, 2 semanas atrás, que é um equívoco enorme você dar qualquer aparelho eletrônico para a criança brincar com menos de 2 anos. E hoje em dia o que a gente mais vê aí é para a criança ficar quieta, bota o celular. Por quê? Está acentuando a concepção de imagens. A linguagem imagética obtusa a razão. Ela oblitera, ela bloqueia a capacidade de avaliação crítica que a filosofia trouxe para a gente há 2.600 anos atrás como uma possibilidade de se perceber e pensar a realidade, mesmo sabendo que talvez ela não seja a verdade verdadeira, como diz aí a coisa, mas que você tem o direito de ter a liberdade de aderir ou não, ter a consciência de aderir. A questão do mito, né, e principalmente dos ícones que os deuses representam, como por exemplo foi falado pelo professor, a questão do shopping, do consumismo, do que alguns chamam até de ser alienado, né, ou de abrir mão do processo de consciência, do que está sendo feito, como você está vivendo e o que de fato significa o que você é ou deixa de ser, é que está em jogo.
É a grande diferença entre a gente cair de 4 e começar a pastar, ou se levantar e dizer, não, eu sou um ser humano e eu quero fazer algo diferente. O encantamento cultural implícito nos arquétipos, nos paradigmas, é que nos estruturam, nos subordinar àquele que tem a coragem de olhar dentro dos nossos olhos e nos intimidar para nos conduzir para fazer ou deixar de fazer algo, ou a autonomia de você olhar no fundo dos olhos dele e dizer, não, eu vou fazer assim, e dane-se. E pagar as consequências disso. Então, na verdade, implica na percepção de que a sociedade ela é feita de símbolos. Que símbolos nós adotamos? Que símbolos nós incorporamos? Que símbolos nós transmitimos para aqueles que a gente se preocupa, pelo menos, do que vai ser feito deles quando a gente sair daqui? Eu acho que a questão desses arquétipos, no fundo, mesmo que nós não os acreditemos enquanto forças sobrenaturais, porque se você acredita, você vive no sistema. Se você vive o sistema, está tudo muito bom para você. Agora, o duro é você olhar o sistema, se ver inserido no sistema e ter dúvidas se ele é efetivo ou não, porque aí você cria uma dimensão da possibilidade da ruptura de não cumprir o sistema. E então você se mascara. A gente cria aquela máscara dizendo, não, eu acredito, mas por trás não, descaradamente a gente olha no espelho e diz, eu fiz e sabe qual é o pior? Gostei. É a questão que está em jogo. Não uma vida autêntica em torno de uma questão sobrenatural, mas até que ponto nós não deixamos os nossos olhos brilharem pelo fantástico, enquanto a gente acha extremamente chato, monótono, ter que olhar para nós mesmos e dizer, depende de mim. Eu pago o preço. Eu acho que essa palestra de hoje tem um pouco disso também. Porque os deuses estão aí. Todos eles. Eu acho bem fantástica aquela passagem dos 10 mandamentos, quando diz lá o primeiro, eu sou o Senhor seu Deus que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses. Não fareis imagem ou figura esculpida de nada que se encontra na terra, na água ou no mar, ou sobre o céu. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano, porque eu sou o Deus bom e zeloso, que elevo aqueles que me honram e pulo aqueles que me aborrecem na terceira ou na quarta, ou até a terceira ou a quarta geração, dependendo de como você lê. Perceba, desde o bolinho, que a gente de repente está de bobeira em casa e diz, vou fazer uma boquinha depois que você já comeu todas, até aquela olhadinha de canto de olho que diz, esse cara está fazendo o que eu queria fazer, mas eu ainda um metido miserável. Então, os ícones estão aí, os deuses estão aí, e nós os cultuamos constante e incessantemente, sem medo de ser feliz. Romper isso é a proposta da filosofia. E isso não é religião não, gente, é física. Para os gregos, isso é física. Por quê? Mais do que natural, é supernatural. Agora, qual é a nossa escolha? Só os deuses dirão. Acho que a gente... Não faça isso. Eu ia perguntar sobre, o senhor falou sobre as narrativas, a narrativa da Idade Média, a narrativa de Marx, o positivismo, e o fim da narrativa na pós-modernidade. Se nós somos seres históricos, precisamos de narrativa, o senhor acabou de dizer isso, a questão da música das imagens, eu dou um celular para o meu filho e deixo de contar histórias para ele. Quer dizer, deixo de passar a ele os arquétipos que o formarão, os mitos que darão sustentação, uma série de coisas da cultura dele. Quais são as metas narrativas que possivelmente nós deixaremos, que nós legaremos a essas futuras gerações? Ou nós não faremos isso?
acredito que eu ficaria com a modernidade, finda-se as metas narrativas. Nós não temos um início, um meio e um fim que justifica. Nós temos a linguagem do momento, nós temos uma situação que ela justifica o momento. Eu fico com alguém porque eu achei atrativo e interessante no momento. Eu vou fazer aquele curso. Então, eu pegaria hoje como essa situação de momento, que a partir da modernidade nenhuma outra situação se estipulou como justificar e explicar todo o mundo. Nem mesmo o marxismo hoje justifica. Ele se tentou colocar como uma meta narrativa, o positivismo se tentou a pós-modernidade. Hoje é tudo líquido. Até aquele exemplo do Provete, de que é uma esponja, é um líquido hoje, de que ele se adapta. Se você colocar esse pensamento de um recipiente quadrado, ele se torna quadrado, se for redondo, quadrado, ele se absorve conforme for a explicativa. Eu acredito que nós, eu acredito que aqui está um grupo que, pelo simples fato de hoje, sábado, estarmos aqui, eu acredito que tem uma elite pensante. Eu acredito que tem que estar acima. Nós temos que olhar esses momentos como uma unidade. Esses vários fragmentos compõem uma unidade. Talvez a meta narrativa nisso seja de que nós estamos fragmentados, uma sociedade fragmentada. E aonde vai dar isso? Eu não sei. O marxismo, a gente está trabalhando, fugindo um pouco do assunto, a gente está trabalhando, talvez, estamos no final do marxismo, do capitalismo. O socialismo acabou. Talvez o capitalismo também está ameaçando. Se nós pegarmos aquela fala do Estevan Mesaros, ele mesmo diz: eu não sei o que pode vir à frente, eu não sei o que vai se estruturar enquanto sociedade, mas alguma coisa tem que ser feita diferente da que está posta aí, diferente do capitalismo, diferente do socialismo. Alguma coisa tem que surgir da sociedade. E se espera que essa juventude, o jovem, ainda está no jovem essa experiência, de querer, ele mostra que ele está numa nova sociedade. Daqui 100, 200 anos, não sei, mas alguma coisa tem que ser feita. Esse modelo que está ali, ele é passageiro. Assim, pegamos hoje, onde é que está hoje o maior valor econômico? Qual é o maior valor econômico? Só em cima de sistemas capitais passageiros, é o capital. Países vão à falência do dia para a noite, que é uma estrutura mais absurda do que essa. Antes nós vimos o concreto como valor, hoje não está. Então nós vemos onde que estão essas explicações. Então hoje tem uma corrente de pensamento que diz que isso que está posto tudo aí são vários fragmentos que a gente não consegue entender. Talvez uma outra coisa precisa aparecer para justificar, para entender. E nós podemos até ver um pequeno exemplo prático. Eu não sei qual é a percepção de vocês, os médicos que estão vindo aí, mas o que nós vemos? É um corporativismo muito grande de uma classe. Que o lado humano, o lado social, o lado do bem, desaparece frente ao corporativismo. Então, o cara está ferrado, está morrendo lá, dane-se. Então, existe um lado ético. Então, nós estamos dentro de uma sociedade bem complicada. Que o lado econômico, o lado da grana, é tudo custo, toda a ética.
Nós passamos, vocês acompanharam talvez algumas citações aqui do Instituto Federal também. Nós vivemos um momento de paulada agora, por causa de talvez a ganância, fragmenta todo um projeto de instituição. Não quer dizer que nós acabamos, vamos reerguer das cinzas, né? E já estamos falando de Deus, vamos reerguer das cinzas, talvez desse pântano surja uma bela uma flor. Por aí. Mas eu acredito que quando não tiver mais expectativa, eu acredito que nós tem que reerguer uma coisa. Nós estamos hoje, talvez, pegando num pântano, enquanto estruturas. As religiosas já não mais respondem, a econômica não mais responde, a social não mais responde, muito menos a política. Mas alguma coisa tem que ser feita, senão é o fim da raça humana, do ser humano. E é interessante essa abordagem, né? Porque, como eu falei, em todo momento, onde em filosofia a gente chama esses momentos de momentos aporéticos, né? Ou de aporia, onde existem infinitas possibilidades, mas ninguém sabe o que fazer ou como fazer, é que a gente percebe que os arquétipos de qualquer ordem, normalmente preservados pelas religiões, surgem como uma opção intensa. Então, aí surgem outras possibilidades de reedições, possibilidades de adaptações e mesclas interculturais, mas o fato são os momentos onde aparecem grandes lideranças, muitas vezes de ordem populista, mais do que efetivamente preocupadas em solucionar problemas, e que é o momento da reflexão autônoma, da reflexão filosófica e crítica, para não sermos como animais que são conduzidos em boiadas para matadouros. É a hora de se avaliar. Não que a religião não tenha o seu valor, pelo contrário. Se não tivesse valor, não tinha sobrevivido na história da humanidade. Porém, é estritamente necessário que haja uma percepção crítica. Essa é a mensagem da filosofia. Tales, todos os primeiros filósofos, eles fizeram isso. Olha, estamos aí, legal, mas os deuses são algo estranho, porque eles fazem certas coisas estranhas com a gente. Às vezes a gente tem que fazer coisas que a gente não quer fazer, mas a vida faz a gente fazer. Bom, então vamos pensar a partir deles, o que poderia ser diferente? A crítica racionalista e revisionista impetrada pelos filósofos pré-socráticos sai, como a gente já viu, lá de Homero, lá de Hesíodo, pega o mito, pega o arquétipo e constrói uma possibilidade de diferença. Agora, para isso, não pode ter medo de apanhar, não pode ter medo de se expor. E se expor tem todos os seus riscos. Alguns deles podem levar até a morte, né? Mas é morrendo que se vive, não é assim que se diz? Não, e eu acho interessante, acho que eu já até comentei isso aqui, né? A recém-reeditada Constituição da República Egípcia tem um item, assim, no mínimo duvidoso em relação à democracia que eles querem estabelecer, que é a permissão para se ter propriedade de seres humanos, né?
Ou seja, ela legitima a escravidão humana. Da onde que isso vem, gente? E como o colega falou, a questão da fundamentação religiosa, principalmente em países dessa parte do mundo, não é tão diferente da nossa, não. Basta ver o nosso conhecido aí, Antony Garotinho e Rosinha Mateus, que quiseram, por exemplo, excluir dos livros de biologia do Rio de Janeiro, na década de 2000, o ensino do darwinismo, como é feito em alguns países, alguns estados dos Estados Unidos, que é um ensino proibido pelo Estado. Então, assim, é necessário tato, cuidado, mas acima de tudo, e aí volta ao paradigma, né? A superação através da revisão crítica. O ter a consciência do que está acontecendo, ou buscar a percepção sobre o que está acontecendo e qual é o seu papel nesse processo, é a diferença entre nós sermos animais, simplesmente como outro qualquer, e sermos seres humanos. E é isso que, consciente ou inconscientemente, espera para a gente nas salas de aula, de qualquer área. Que nós consigamos motivar os estudantes a não serem conduzidos por essas imagens tão prazerosas que são objeto de nossos cultos, de nossa adoração. E sem dar exemplo é difícil. É meio complicado. Pessoal, mais alguém teria alguma dúvida, uma questão para ser colocada? Comentário? Não? Bom, então, antes de encerrar, eu gostaria de passar alguns recadinhos. Nós já estamos em franco planejamento do encerramento do evento, que se dará no dia 7 de dezembro. Tá? Eu alerto a vocês que nós teremos um processo de inscrições, porque será um dia especial. Se tudo correr bem, nenhum ET abduzir a gente até lá, a gente não morrer, coisas do gênero, nós teremos a programação regular na parte da manhã, e à tarde nós teremos a apresentação de uma peça de teatro, uma tragédia grega, se eu não me engano será a Medeia, produzida por nossos estudantes e pessoas da comunidade sob a coordenação da professora Andressa, nossa professora de arte, no projeto Arte, Teatro e Reciclagem. Em seguida teremos convidados da Secretaria Estadual de Educação, o técnico da área de filosofia, teremos a professora Esther, diretora do curso de filosofia da UniOeste, teremos o professor Daniel e eu, e também o professor Geraldo Horn, da UFPR, que virá falar sobre o papel da filosofia na consolidação da cidadania brasileira. Então vai ser uma mesa redonda, um evento vai dar a famosa azeitona bem paga para a gente fechar o ano com chave de ouro. E então terá um processo de inscrição para uma certificação específica. Então fiquem atentos ao site do IFPR, também ao e-mail, e podem divulgar para outras pessoas, que quem de repente quiser se inscrever para esse evento específico, vai estar sendo ofertado. Nós já publicamos aí o terceiro vídeo da série aqui do IF Sofia. Em breve nós também colocaremos o material do professor Vicente no site do IF, vocês fiquem então à vontade para baixar, fazer download, inclusive aplicar em sala de aula. Eu, por exemplo, já coloquei 2 vídeos para os estudantes assistirem. Cadê o material? Não é, material? Então, é material didático que está aberto aí à população, para ser utilizado, fiquem à vontade. No mais, a gente agradece a presença do professor Vicente. Foi assim, eu achei ótima a palestra, muito obrigado, professor, e peço palmas para ele.